Corinthians recebe o Racing do Uruguai pela sexta rodada e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Tem a última partida e a despedida do Paulinho, da equipe do Corinthians. Tem Igor Coronado possivelmente como titular. Vamos falar sobre tudo isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. O Corinthians enfrenta o Racing na última rodada da fase de grupos, valendo a primeira colocação do grupo, né, que é muito importante na Sul-Americana, porque evita um playoff, né? Se você fica o segundo, você ainda tem um mata-mata contra um adversário que cai da Libertadores, né? O terceiro colocado do grupo, dos grupos da Libertadores. E se passar em primeiro, você pula esse mata-mata e vai direto para as oitavas de final. Então é um jogo importante a critério de classificação, né? De posição. O Corinthians tem que vencer essa partida, né? Porque o Racing tem 11 pontos e o Corinthians tem 10. Então o empate é dos uruguaios. E o Corinthians vencendo vai a 13 pontos e se classifica em primeiro lugar. A possível escalação do Corinthians para esse jogo vem com o mesmo time, né, que já vem atuando nas últimas partidas. Carlos Miguel no gol, Fagner na lateral direita, Félix Torres e Kaká e Hugo na lateral esquerda. Meio campo, Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E no ataque uma possível mudança, né, com Wesley na ponta esquerda, com o Yuri Alberto na centroavância e o Igor Coronado possivelmente como titular. Aí vai mudar a configuração do time, né? No lugar do Romero, a gente precisa ver como que o Antônio Oliveira vai montar isso aí, mas finalmente o Igor Coronado como titular, né? Para ter minutos desde o começo e ter mais tempo dentro de campo, uma coisa que a gente cobra e precisa ter mesmo, que é um cara que tem qualidade, já venho falando sobre isso aqui, mas que precisa ter mais minutos, né? Precisa ter mais constância dentro de campo. Não sei como o Antônio vai montar, se ele vai colocar o Igor Coronado caindo mais pelo lado direito mesmo, ou se ele vai ficar mais flutuando pelo meio e o Garro vai abrir pelo lado direito. A gente precisa ver bem a configuração, como que o Antônio vai montar o esquema para esse jogo, mas acho que o que mais importa é o Igor Coronado titular e o Romero do banco, né? Que tava merecendo muito o Romero ir pro banco, não tava fazendo nada, tava sendo praticamente um jogador a menos dentro de campo há muito tempo, né? O azar é que, por exemplo, o Coronado estava lesionado, o Pedro Henrique também está lesionado, o Gustavo Silva também não é um cara que convence o Mosquito, mas agora com o Coronado apto a começar a partida, acho a escolha correta do Antônio Oliveira para começar como titular. Precisa ver como ele vai atuar, mas gostei dessa mudança, acho uma mudança interessante, um jogo importante que o Corinthians precisa atacar, né? Precisa entrar para vencer o jogo. E um destaque importante também para essa partida é o último jogo do Paulinho, né? Paulinho que não renovou seu contrato com o Corinthians, né? Houveram ali divergências, né? Do que um queria, do que o outro queria. O Corinthians queria renovar até o fim do ano. O Paulinho queria mais pelo menos um ano e meio de contrato, sem redução salarial e tudo mais, então não chegaram a um acordo. E a decisão final foi pela saída do Paulinho, né? O contrato acaba agora nesse meio de temporada e esse jogo vai ser o jogo de despedida. Paulinho que tem até aqui com a camisa do Corinthians, né? 176 jogos, 34 gols e 17 assistências, né? Em duas passagens. A primeira começando lá em 2011 e agora volta nessa última passagem. Desses 34 gols, o que a gente mais lembra é aquele gol contra o Vasco, né? Nas quartas de final da Libertadores, o jogo de volta. Para muitos, aquela foi a final da Libertadores antecipada, né? Aquele time do Vasco com o Juninho Pernambucano, o Diego Souza, Fernando Praz. Era um timaço, assim, os jogadores da campanha dizem isso, o próprio Tite disse isso também. E olha que o Corinthians veio a pegar o Boca Juniors na final e na semifinal enfrentou o Santos de Neymar e companhia, né? Para você ver como aquele time do Vasco era qualificado e como aquele gol do Paulinho foi importante, né? Era uma final antecipada e o Paulinho foi determinante para a classificação do Corinthians, aquele gol de cabeça espetacular no finalzinho, onde ele vai lá, abraça o torcedor. Também uma imagem icônica que fica para a história do Corinthians, né? Não só do Paulinho com o Corinthians, mas a história do Corinthians, quando você vai olhar momentos marcantes daquela Libertadores que o Corinthians conquistou. Tem aquela foto do Paulinho, tem aquele gol do Paulinho. Um cara que conquistou o Brasileiro 2011, a Libertadores 2012, o Mundial 2012. Um cara que na carreira passou por Tottenham, Barcelona, uma boa passagem pelo Barcelona, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Um jogador extra classe o Paulinho, sem dúvida nenhuma. Na sua segunda passagem foi prejudicado por lesões, né? Perdeu 118 jogos por lesões, foram 2 lesões consecutivas. Acho que até por isso também não poder renovar o contrato dele a longo prazo, né? Inclusive fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando sobre a não renovação, porque eu apoiava isso, se fossem nos termos que o Paulinho queria, né? De ser mais de 1 ano e meio e tudo mais. Achava exagerado, ainda mais para um reserva, no salário que ele ganha e tudo mais. Não queria que ele renovasse, ele praticamente não jogou na segunda passagem, mas a imagem que fica do Paulinho não é agora, né? Pelo menos para mim. Eu acho que a gente consegue separar uma coisa da outra. Ele tá saindo, acho que sai de cabeça erguida, com uma história linda no Corinthians, porque ele não deu migué, ele não fez partidas ruins, ele não prejudicou o Corinthians nessa volta.
ele não esteve apto por questões físicas, e aí não foi culpa do cara, né? Ele estava se dedicando, ajudou como pôde, como liderança dentro do elenco e tudo mais, mas a imagem que fica do Paulinho é o Paulinho campeão da Libertadores, campeão mundial, né? Naquela primeira passagem, para mim, encerra a passagem pelo Corinthians, né? Não, acho que não vai encerrar a carreira, muito provavelmente não encerra a carreira, tem clubes interessados, né? Tem Grêmio, tem Cruzeiro interessado, mas acho que ele encerra a carreira no Corinthians como um ídolo máximo, pelo menos para mim, um dos caras que a gente tem que ser eternamente grato por tudo que fez com a camisa do Corinthians. Então, o jogo de despedida do Paulinho, espero que ele faça um gol, a lá Paulinho ainda, inclusive, espero que ele faça um gol de cabeça, com certeza vai ser muito ovacionado o Paulinho na Arena nesta terça-feira, 7 horas da noite, mas também um destaque a se fazer dessa partida contra o Racing pela Sul-Americana. Bom, enfrenta o Racing valendo a primeira colocação do grupo, enfrenta um time fraco, o Racing do Uruguai é um time fraco, tá em apenas 7º colocado no Campeonato Uruguaio. Na primeira partida, né, no turno, no jogo lá no Uruguai, a gente já percebeu que o Racing é um time frágil, é que o Corinthians também estava em nhaca, né? Nhaca, conseguiu fazer 1-0 com o Yuri Alberto, se eu não me engano, tomou um empate depois, talvez nem merecesse vencer o jogo, mas foi um jogo muito feio, que duas equipes ruins, né? Naquele momento o Corinthians era muito ruim, mas é uma equipe fraca, né? Uma equipe vencível, ainda mais dentro de casa, com todo o ambiente, com uma despedida do Paulinho. Então encerrar também a passagem do Paulinho com uma vitória, com uma classificação em primeiro colocado do grupo, acho que seria o ideal para essa noite de terça-feira de Sul-Americana, 7 horas da noite. Então deixe seu palpite para essa partida, deixa aí um comentário sobre a despedida do Paulinho também, né? O que você achou da passagem dele, se você renovaria ou não renovaria, deixa aí nos comentários e deixa um like também nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!